Saudamos a todos com a paz do Senhor. No estudo da Páscoa de hoje, o tema é Ressurreição de Jesus. Meus amados, hoje é a data do ano mais importante para os cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Foi em um domingo como esse que Cristo, o enviado do Deus vivo, autor da vida, venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Dessa forma, meditaremos nos fatos narrados na Palavra de Deus que relatam a maior conquista para toda a humanidade, viver eternamente na presença do Pai. Essa maravilhosa conquista custou ao seu filho a sua própria vida, o sacrifício perfeito. Ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas, foram visitar o túmulo de Jesus para embalsamá-lo com aromas. De repente, aconteceu um grande terremoto. Um anjo desceu do céu, rolou a pedra da entrada do túmulo e assentou-se sobre ela. Os guardas e as mulheres ficaram apavorados e paralisados de medo. O anjo se dirigiu às mulheres, falou que não deveriam temer, que o túmulo estava vazio porque Jesus havia ressuscitado. Também falou-lhes que deveriam avisar aos apóstolos e partirem para a Galileia, pois lá encontrariam Jesus. Mesmo assustadas, mas glorificando a Deus por tal bênção, elas foram avisar aos discípulos, quando Jesus se apresentou e disse-lhes: Não temais, falem aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eu os encontrarei. Ao se aproximarem dele, elas se jogaram aos seus pés e o adoraram. Enquanto isso, os guardas contaram tudo o que aconteceu aos chefes dos sacerdotes. Eles decidiram dar-lhes grande soma de dinheiro para que não contassem a verdade a ninguém e mentissem, dizendo que os apóstolos tinham invadido o túmulo e raptado o corpo, enquanto eles cochilaram. Mateus 28, de 1 a 15. Por sua vez, as mulheres contaram tudo o que havia se sucedido aos apóstolos e todos que ali estavam, mas eles não acreditaram que Jesus estava vivo, acharam que elas estavam delirando. Lucas 24, de 9 a 11. Pedro e João correram em direção ao túmulo, verificaram que estava vazio. Mesmo assim, seguiram, não acreditando que Jesus havia ressuscitado. Depois, retornaram para casa. João 20, de 3 a 10. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, Cleopas e provavelmente Lucas, iam a caminho de um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Enquanto conversavam sobre tudo o que havia acontecido, Jesus se aproximou deles e conversaram durante todo o percurso sem que eles percebessem que era Jesus. Somente o reconheceram quando assentaram à mesa e ele partiu o pão. Então retornaram para Jerusalém e contaram tudo aos 11 apóstolos. Lucas 24, de 13 a 35. Era o final da tarde daquele dia, quando os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo das autoridades romanas. Jesus se pôs no meio deles e disse: A paz seja convosco. João 20, 19. Eles ficaram aterrorizados, achando que era um espírito. Mas Jesus os exortou para que não fossem descrentes. Mostrou-lhes suas mãos e pés. Mesmo assim, eles ficaram tão felizes e surpresos que não conseguiram acreditar que era Jesus. Então, para provar que era ele mesmo, se alimentou na presença deles. Explicou-lhes que tudo o que havia acontecido era para que se cumprisse as Escrituras. Então, eles passaram a compreender que eles eram testemunhas da realização do plano de Deus. Lucas 24, de 37 a 49. Com a ressurreição de Jesus, todo aquele que nele crê conquista a vitória plena e eterna sobre os seus pecados, sobre a inimizade do homem com Deus e sobre a morte eterna. Ele, o Senhor, ressuscitou e com ele todos os salvos se tornam filhos de Deus, novas criaturas resgatadas e justificadas pelo poder do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Romanos 4, de 24 a 25. Meus amados, hoje é um dia que devemos separar para expressarmos toda a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele fez e tem feito em favor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe em mais um dia de meditarmos na Sua Palavra.